Apocalipse capítulo 4, eu vou ler os primeiros versículos hoje. Neste capítulo e no seguinte, várias vezes nós vamos ouvir ou ler a expressão está assentado. Está assentado. Ele, Deus, está assentado no trono. Capítulo 4 de Apocalipse. Depois destas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, e vai por aí a descrição. Ore comigo. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, usa a tua palavra e ela fale conosco, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Trono, e ele está assentado. Antes de falar do Apocalipse, deixe-me falar para você sobre trono. Você reparou como muitas pessoas gostam de se assentar no trono do poder, na cadeira do poder, na cadeira do presidente, na cadeira do CEO, na cadeira do executivo, na cadeira do chefão. É impressionante como o poder faz com que as pessoas fiquem embriagadas por ele. Eu fico pensando, nós temos no Brasil alguns políticos que já estão tão ricos, mas tão ricos, que as próximas 10 gerações podem gastar o dinheiro todo dia que não acaba, mas ainda assim eles se candidatam a algum cargo de poder. O que será isso que fascina as pessoas? Por que as pessoas têm esse fascínio por estar no comando? Bem, talvez porque duas razões possíveis. Primeira delas, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Satanás quis se assentar no trono de Deus, ele quis ser como Deus. Ele gostava de ser o mais poderoso, o maior em poder. E ele tentou contra Deus e tentou se assentar no trono de Deus. E como ele foi jogado para esse planeta, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, provavelmente ele joga dentro de nós esse mesmo fascínio pelo exercício do poder. Talvez isso explique o Sarney, talvez isso explique o Collor, talvez isso explique o Cunha, talvez isso explique o pessoal da JBS, GH, FGH, talvez isso explique o Lula, talvez isso explique Maluf, talvez isso explique essa gente que já está só falta cair porque já morreram, só falta tombar, mas ainda querem sentar no trono do poder. Por que não compra uma ilha no Caribe e mora lá? Não, precisa estar no poder. O que será isso? Que fascínio é esse pelo poder? Trono só se assenta quem recebeu a autorização para. Todos nós temos um trono, todos nós temos uma posição de autoridade, todos nós. O filho mais velho, quem sabe sobre o filho mais novo, a professora sobre os seus alunos, o pai sobre a sua casa, o gerente sobre os seus empregados, o diretor sobre os seus gerentes, o CEO sobre os seus diretores, o policial sobre nós. Você já viu quanta autoridade tem um policial? É interessante, não é?
Basta a luz azul piscar atrás da gente que a gente vai no banheiro no carro mesmo. Você já notou isso? A autoridade que ele tem. Há muitas pessoas que têm exercício de autoridade, estão sentados no seu trono de poder. Mas deixe-me dizer uma coisa, todos os tronos de poder do mundo, do policial, da professora, do chefe de família, do aluno sobre sua equipe, do técnico de futebol, do policial, todos os tronos do mundo só são legitimados se eles exercem a sua função debaixo da absoluta vontade do trono superior, do trono de nosso Deus. Qualquer exercício de autoridade que vai contra a vontade de Deus, transforma aquele trono e aquele exercício de autoridade num exercício ilegítimo, ilegal, imoral, corrupto e rebelde à vontade de Deus. Portanto, todos esses exercícios de trono, seja do professor, seja do político, seja do prefeito, seja do policial, seja da professora, seja do chefe de família, que está fora da vontade de Deus para a sua vida, é um trono ilegal, ilegítimo, corrupto e rebelde. E a Bíblia Sagrada diz que Deus aniquila o rebelde. O trono de nossas próprias vidas, cada um de nós é dono de si mesmo, exerce autoridade sobre si, está sentado no trono pessoal de comando da própria vida. E sempre que nós nos assentamos nesse trono que pertence a Jesus, nós estamos em rebeldia a Ele. Quando nós dirigimos a nossa vida do nosso jeito, é o mesmo que dizer para Deus, eu não confio no jeito que você vai dirigir a minha vida, ou eu não estou de acordo com o jeito de você dirigir a minha vida. Portanto, fora do trono sento eu. Quando eu falo isso, eu estou dizendo, eu não creio que você sabe o que é melhor para mim. Eu não aceito a sua vontade para mim, eu me rebelo contra a sua vontade e vou dirigir a minha vida do meu próprio jeito. Toda vez que isso acontecer, você precisa saber que Deus fulmina, destrói, rebenta, pulveriza o rebelde. Se não, olhe para a Bíblia. Toda vez que houve um ato de rebeldia, houve um ato de Deus de aniquilação absoluta do rebelde. Portanto, o trono é uma coisa séria. Se você está sentado no trono de sua vida, desce de lá, deixa Jesus assumir o controle da sua vida. E se Ele mandar você exercer algum tipo de autoridade, faça-o debaixo da mais absoluta vontade, direção e visão e desejo e propósito dEle. Para que o seu exercício de autoridade como chefe de família, como professora, como gerente, como motorista, seja um exercício de autoridade legitimizado, abençoado e ungido pelo Senhor, porque aí há prosperidade e bênção. Mas nós lemos o Apocalipse. O Apocalipse fala do trono. Interessante que o João está tendo uma visão dos céus. E o Espírito fala com ele, vem para cá, que eu vou te mostrar algo. E ele diz que ele vê um trono. E alguém está assentado nele. Ele não consegue ver o alguém que está sentado nele, mas ele consegue ver o resplendor da glória de quem está sentado nele. E ele fala 3 palavras importantíssimas aqui na descrição do trono. Ele não consegue descrever quem está no trono, porque os seus olhos não conseguem ultrapassar o resplendor, o brilho da glória que sai do trono. E ele menciona 3 palavras que são 3 coisas importantíssimas que nós precisamos aprender hoje. A primeira delas, ele fala sobre arco-íris. Depois ele fala sobre trombeta. Depois ele fala a palavra santidade. Eu falei 3, são 4. Ele fala adoração. A primeira palavra, arco-íris, significa graça.
Arco-íris sempre aparece para nós depois da tempestade. Você já notou que depois da chuva você vê o arco-íris? Sempre é depois. Às vezes a chuva nem foi aqui local, foi em algum outro lugar, mas brilhou o arco-íris. Arco-íris sempre é depois da tempestade. No texto de Apocalipse, o arco-íris vem antes da tempestade. O que significa tempestade? Juízo divino sobre a humanidade. Mas olha, Deus oferece a graça. Ali o arco-íris simboliza a graça dele. A misericórdia, o perdão, o desejo de salvação de todos nós. Então ele mostra que lá no trono dele, primeira coisa que surge aos nossos olhos é a graça. Ou seja, Deus, antes de operar juízo, ele oferece a graça. Antes de nos julgar, nos eliminar, nos pulverizar, nos destruir, nos mandar para o inferno, ele fala assim: eu te dou a chance de aceitar a graça. E quem é a graça? Chama-se Jesus de Nazaré. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus Cristo vai na cruz do Calvário, ele fez justiça no meu lugar, ele me justificou, porque ele morreu a minha morte, ele foi no meu lugar, ele morreu no meu lugar. E a Bíblia está dizendo: você aceita que Jesus morreu no seu lugar para você não ter que morrer? Você aceita a minha graça? Você aceita o meu perdão? Você aceita a minha salvação eterna para você? Isso é graça. No trono ele viu primeiro a graça. Em seguida ele viu trovões. Viu e ouviu trovões que saíam do trono, que significa juízo de Deus. Um dia o Senhor virá e fará juízo, justiça. A Bíblia Sagrada diz que no dia da volta do Senhor Jesus, aqueles que têm Jesus no coração serão separados de um lado e os outros do outro, e estes que têm Jesus subirão à vida eterna e os outros à morte eterna. Tem pessoas que dizem que Deus não fará mal à humanidade. Fará. Aqueles que não aceitaram a graça, haverá juízo. Mas em terceiro, ele vê o povo dizendo: santo, santo, santo. O que ele vê mais no trono? Ele diz santidade. Sabe por quê? Deus te ama do jeito que você é. Deus não ama você por causa de quem você se tornará no futuro. A Bíblia diz que o que é corruptível, quando Jesus voltar, se revestirá de incorruptibilidade. Até no PT? Vai ser duro. Mas Deus não me ama, não ama você, porque um dia, quando Jesus voltar, eu me tornarei uma pessoa aceitável, uma pessoa incorruptível, uma pessoa plenamente santificada. Não! Deus não me ama por aquilo que eu virei a ser. Deus me ama porque eu sou o que sou, quem sou. Deus me ama porque eu sou pecador. Deus me ama porque eu não presto. Deus me ama porque eu sou mau. Deus me ama porque eu sou ruim. Ele me ama do jeito que eu sou por causa de quem e o que eu sou. Isso é graça. Mas o passo seguinte à graça chama-se santidade. As pessoas que dizem: eu recebi Jesus, eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, e continuam com uma vida premeditadamente desonesta, acho que não receberam Jesus. De duas uma: se você fala que tem Jesus e continua picareta, continua fraudando, continua mentindo, continua estragando a vida de outras pessoas, continua prometendo e não cumprindo, continua dizendo que vai, mas não vai, continua fazendo coisa errada aí e às vezes até aqui. Se você diz que tem Jesus e continua sem vergonha, de duas uma:
Ou você ainda não recebeu Jesus, não entendeu nada do que é a graça, que te conduz a uma vida de santificação, de verdade, de pureza, de amor, de honestidade, de transparência, de limpeza, de honra. Ou, não diz para ninguém que você é crente. Quebra esse galho, vive como agente secreto de Jesus nesse planeta. Disfarça, que está envergonhando a igreja de Jesus. Trono é para isso. Mas em quarto lugar, a Bíblia diz que eles se prostram em adoração. Eles se prostram em adoração. Se você aceita a graça, começa a mudar a tua vida e adore a Deus. Adoração. O que vai acontecer quando eu reconheço este Deus num trono que resplandece graça, que resplandece juízo, que resplandece santidade, mas que resplandece adoração? O que acontece com a minha vida? Eu vou entender o significado de Deus no controle. Nos últimos 12 ou 13 meses de minha vida, eu ouvi, talvez mais, sem medo de exagerar, mais de 1000 vezes a expressão: pastor, Deus está no controle. Na Cifão, Deus está no controle. Escritos, Deus está no controle. Deus está no controle. Abraços e palavras cochichadas no meu ouvido, num abraço de fraternidade, amor, e a expressão: Deus está no controle. Quando você entende quem é que está sentado no trono, você vai entender que este livro diz que eles aceitaram a graça, a salvação e o perdão, e estão caminhando num processo de santificação premeditado, como um jeito de honrar o nome que eles agora levam no próprio peito, e o adoram porque ele está sentado no trono. Eles o fazem porque este livro diz que a história da humanidade caminhará para o fim que ele deseja. O que isso significa? Que tanto quanto a vida do Maluf, está vivo ainda, não está? Do Lula, está vivo? Da Dilma, do Trump, do Maduro, do menino da Norte-Coreia, tanto a vida deles, das instituições, da imigração, das leis do mundo, tudo está nas mãos dele. E tudo, presta atenção, tudo, mesmo o cara em Las Vegas metralhando as pessoas, mesmo o caminhão de Nova York, mesmo um enlouquecido zelador da creche no Brasil, mesmo uma bala perdida, que nunca é perdida, sempre encontra alguém no Rio de Janeiro. Tudo que está acontecendo no mundo e na sua vida, está absolutamente debaixo do controle daquele que está assentado no comando da humanidade. Qual é a palavra que você vai levar para casa hoje? Paz. Saber que meu Deus é este Deus, absolutamente soberano e poderoso, e nada, nenhum país do mundo, nenhum governo desse planeta, nenhuma instituição, nenhum ser humano, nem você, jamais escapou dos olhos do Senhor. E nada do que lhe acontece é sem um propósito divino para fazê-lo chegar no fim que Ele determinou para você. Portanto,
Se você hoje de manhã está aqui, preocupado com a segunda-feira, deixe-me dizer, você aceitou a graça? Você está premeditadamente buscando uma vida de verdade, de honestidade, de transparência, de santidade? Você o adora? Então deixe-me dizer uma coisa. A sua vida não está nas mãos daquela pessoa importante amanhã. A sua vida não está nas mãos daquele advogado. A sua vida não está nas mãos daquele juiz na corte que você precisará ir. A sua vida não está nas mãos daquela professora. A sua vida não está nas mãos de ninguém, de nenhuma instituição humana, senão nas mãos dele. Sim, se ele o quiser, ele usará o advogado, usará o chefe, usará o gerente, usará a professora, usará o policial, usará o juiz, usará a instituição, usará o governo, usará a imigração, usará o presidente Trump, usará a humanidade, usará as estrelas do universo, se ele quiser, para te abençoar. Porque tua vida está nas mãos dele. Ele está sentado no trono. Tudo está no controle. Tudo está no controle. Como eu gostaria que você fosse para casa hoje. Em paz. Em paz. Lógico, vai trabalhar. Levanta e vai à luta. Lógico, vai orar. Lógico, vai ler a Bíblia. Lógico, vai viver bem com a tua mulher. Lógico, vai fazer a tua parte, mas vai em paz. Perde o pânico, perde o pavor. Perde a ansiedade hoje, porque ele tem a sua vida nas mãos dele. Antes do furacão, eu fiz um vídeo e falei para as crianças, este é você. Você está nas mãos dele, guardado. No dia seguinte do furacão, a criança que estava dormindo no closet saiu e disse, mamãe, a gente dormiu nas mãos dele. Assim é a sua vida, nas mãos dele. Ele está no trono, fica em paz. Show ansiedade, show medo, vai para casa em paz, levanta, faz o que você precisa fazer em paz. E toda vez que a ansiedade bater a sua porta, respira fundo e fala, Jesus, atende. E a paz reinará no vosso coração, porque ele está assentado por sua causa. Amém? Recebeu esta palavra? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pessoal da Santa Ceia, deixa eu orar com você. Eu não quero expor a vida de ninguém. Mas se você está hoje aqui e a sua vida depende de outra pessoa, uma ação, uma decisão, um chamado, um currículo, um julgamento, um perdão, um documento, assinatura, um despacho, um correio. Se a sua vida, em certo sentido, algum ou vários aspectos de sua vida estão hoje na dependência de terceiros e você se vê sem poder fazer nada, de certa maneira ansioso, ansiosa por causa disso, eu queria que você, num gesto de fé, fizesse o que eu vou fazer. Com a mão assim, dizendo, toma Jesus, recebe a minha vida. Tu estás assentado no trono, tudo está debaixo do seu controle, mesmo as coisas que me pareceram ter fugido do controle, não, elas estão no seu controle. Jesus de Nazaré, ressurreto, vivo, Jesus, está vendo essas mãos? São vidas que estão na dependência de outras vidas,
mas eu sei que o Senhor tem aquelas outras vidas nas suas mãos. Deus, manda uma ordem, uma palavra tua basta, só uma palavra tua, em favor dos teus filhos e filhas que estão sofrendo, que estão ansiosos, que estão temerosos, que estão acorrentados, estacionados, atolados, impossibilitados de ir avante com as suas vidas por causa dessa dependência. Oh Deus, mexe com quem for agora, com o patrão, com o chefe, com o empresário, com o policial, com a professora, com a diretora, com o dono da empresa, com o deputado, com o candidato, com o senador, com o presidente. Mexe com ele. A Bíblia diz que o Senhor entorna o coração do rei como quem entorna a taça de vinho para a direção que quer. Então Deus entorna o coração do presidente Trump para abrir essa lei. Entorna o coração dele na direção dos teus filhos. Jesus. E de outro lado, o Senhor disse uma vez: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, a minha paz vos dou. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus de Nazaré, visita os teus filhos agora, traz paz para eles, uma paz que excede o entendimento, uma paz que dê a eles uma convicção inabalável, de que não importa onde está a vida deles, não está na mão de ninguém, senão nas mãos do Deus Altíssimo. Ensina isso para a gente hoje, e faz a gente sair daqui em paz. Dá paz aos teus filhos, porquanto tu estás assentado no trono. Amém e amém. Amém. Aleluia.